Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno e não estou sozinho, estou com meu brother Ronaldo. Fala galera, que prazer estar aqui com vocês em mais um episódio, já é 34, hein, Bruno? 34, olha aí, passou a minha idade agora. É, passou até a idade de Cristo. Que episódio especial, né? É, especial, quase que os empecilhos nos tiraram dessa... Verdade, foram alguns, tentaram, mas como o apocalipse é inevitável. E assim, é um episódio que a gente tá muito animado, que nós trouxemos aqui pela segunda vez, né? Verdade, Um pastor muito querido que eu já quero apresentar, por favor. que é assim, como a gente já teve um outro episódio com ele, apresentamos mais a fundo, hoje eu vou ser mais direto. Está aqui com a gente nosso querido pastor Altair, que é pastor da Presbiteriana Renovada desde sei lá de quando, né, pastor? Muito tempo. 1976. Desde 76, gente. O meu pai era uma criancinha ainda. E o pastor Altair já era pastor. E veio um outro episódio aqui com a gente para falar de conselhos e foi uma bênção, né? Maravilhoso. Um episódio muito comentado, que bastante gente aí foi ajudada. E hoje tá aqui para falar de escatologia e os conflitos em Israel. Então, bem-vindo, pastor Altair. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. E eu acho que eu sou também aqui um desafio, porque vocês fizeram 34, esse é o 34º episódio. É. Você disse que agora passou da sua idade, eu quero ver chegar na minha, 70. Estamos batalhando para isso. Episódio 70 vai ser com o pastor Altair, então. Ó, aí, ó. Já Se fica... vocês forem me buscar de ambulância, eu venho. Não, isso deve acontecer ano que vem, pastor. Fica tranquilo que o senhor vai estar inteirão ainda. Não, e daqui a pouco a gente vai ter uma frequência maior de gravação, então a gente vai atingir esse número rápido. É verdade. Deus quiser. Pastor, a gente escolheu esse tema porque nós gostamos muito do tema, Com certeza. mas eu acho que não é qualquer um que pode falar de um assunto como esse, porque é um assunto muito sério e delicado, né? Porque dependendo da linha de pensamento que você pega ou a interpretação que você pega de Apocalipse, escatologia, enfim, tudo que é referente aos sinais dos tempos, a gente acaba arrumando um problema. Então a gente escolheu o senhor aqui, graças a Deus você aceitou esse convite. Mas antes de a gente começar a falar mesmo de Apocalipse, eu queria fazer uma pergunta sobre Israel, que tem ficado mais em evidência. A gente tem percebido as guerras, os acontecimentos, os conflitos. E aí a gente fica pensando, pastor, isso já é um sinal dos finais dos tempos? É alguma profecia que já tem acontecido ou não, está distante ainda? A gente queria já entrar nesse tema. Sem dúvida alguma, já é os prenúncios do fim. Eu não sei se vocês observaram isso, mas há 10 anos não se falava mais sobre a volta de Jesus. 5 anos atrás, a volta de Jesus era um assunto quase morto na igreja. Eu comecei a falar sobre a volta de Jesus e exortar os pastores a falarem sobre a volta de Jesus. Só que aí começaram os conflitos no Oriente Médio e agora é a explosão, é a coisa do momento. Hoje só se fala na volta de Jesus. Só se fala no arrebatamento da igreja e na volta do Senhor Jesus, né? Mas esse assunto agora é muito moderno, é muito novo, porque anos atrás não se cogitava nisso, não se falava mais. Então, todas essas circunstâncias de Israel é o prenúncio do fim. Você quer que eu já responda tudo agora sobre esse assunto ou vai perguntar mais alguma coisa? Pode discorrer. Já vamos discorrer. Então vamos lá. Bom, essa coisa do fim dos tempos, quando começou? Então, eu não vou lá no século XIX, senão nós vamos terminar só com essa pergunta. Então eu vou pegar no final já aqui. Em 1947, quando Israel se tornou uma nação, cumpriu-se uma profecia do profeta Isaías. Poderá surgir uma nação em um só dia? Também o Ezequiel, no capítulo 37, ele fala sobre isso, no Vale de Ossos Secos. Ele fala, poderá uma nação surgir num só dia? Mas o meu povo, Israel, né, tornou-se uma nação num só dia. Cumpriu em 1947. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, tinham morrido 6 milhões de judeus,
adultos e crianças, idosos também. E o mundo, então, ficou penalizado, vamos dizer assim, e começou a pensar numa terra natal, num país para Israel, numa terra para chamar de sua. E então acabaram escolhendo dividir a Palestina em 2 estados, um estado para Israel, outro estado para os palestinos. Esse negócio de Israel e palestinos, eu preciso explicar isso um pouquinho rapidamente. Sim, importante. Por favor. Quem são os palestinos e quem é Israel? Antes de 1947, não tinha 2 povos palestinos, tinha só um. O povo da Palestina. E o povo da Palestina era um misto de gente que tinha judeus, tinha árabes, tinha africanos e mais uma minoria de quaisquer povos da região. Uhum. Estavam lá na Palestina. A Palestina, puxa vida, é difícil não falar de história, né? Palestina se tornou terra da Turquia em 1353 d.C., quando os turcos tomaram a Turquia, derrubaram o Império do Oriente, o Império Romano do Oriente, e conquistaram toda aquela terra. Então, a partir de então, ficou pertencendo aos turcos todo esse tempo. Teve quedas e levantes, mas os turcos sempre estavam lá. Quando foi no século XIX, não tem jeito de não ir lá, surgiu o primeiro movimento que foi o Herzl, Theodor Herzl. O primeiro homem que falou sobre a volta para a Terra Prometida foi ele, que fundou o sionismo. Ele é de Basileia, nos Países Baixos, e ele escreveu um livro, O Estado de Israel. E esse livro se tornou famoso no final do século XIX, 1888, 1889, teve o primeiro congresso sionista. E então os judeus começaram a se interessar em voltar para a terra de Israel, da terra palestina, da Palestina. Porque a Palestina, esse nome aí, mais um ponto histórico, o nome Palestina é um nome muito antigo. No ano 135 d.C., o imperador Adriano ordenou, em 132, ele ordenou uma destruição de novo da terra de Israel. Foi destruído no ano 70 com o Tito, general romano, filho de Vespasiano, que se tornou imperador. Foi destruído no ano 70 e depois foi destruída de novo Jerusalém no ano 132, a partir de 132 até 135 d.C. Com a destruição total de Jerusalém no ano 134, o Adriano mandou construir uma nova cidade no lugar de Jerusalém e dar o nome de Hélia Capitolina. E o país de Israel deixou de chamar Israel e passou a chamar Palestina, em homenagem aos filisteus, que já não existiam mais. Foi um povo que, quando Israel foi para o cativeiro da Babilônia no ano 586 e 587 a.C., os filisteus foram levados juntos e eles desapareceram. Os judeus voltaram com Esdras, voltaram com Neemias e voltaram depois. Continuaram na terra da promessa. Então, os filisteus já tinham desaparecido, então, 500 anos antes de Cristo. Mas o imperador Adriano, para pirraçar o povo judeu, ele deu o nome de Palestina, que é um diferencial da palavra Filistina. Filistina, Palestina são nomes correlatos. Então, a Palestina foi esse nome dado pelo imperador Adriano no ano 135. A partir de então, chamou-se Palestina. E os judeus foram proibidos de morar lá. Nenhum judeu podia morar lá. Foi a grande diáspora que durou 1814 anos até 1947. Ok? Certo. Pois bem, aí um lampejo de história. Pra gente entender, né? Para entender. Contextualizar, né? 1947, então, Israel termina a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e a terra da Palestina está cheia de judeus, porque eles começaram a vir a partir dos anos 890, formando os kibbutzim, e passou para o 1917, como o final da Primeira Guerra Mundial. Já tinha alguns kibbutzim por lá. A Inglaterra se tornou dona da terra de Israel, né? E então a Inglaterra, os ingleses facilitaram a volta dos judeus. E os judeus voltaram em maior número, de 1917 a 1947. Então já tinha bastante judeus na Terra Prometida. Então a Palestina era formada de judeus palestinos, árabes palestinos e outros povos africanos também palestinos. Para dar um nome só para todo mundo, era chamado de os
palestinos, os moradores da Palestina. Como o judeu era um número grande, e a ONU resolveu em 1948 fundar o país de Israel, o Estado de Israel, resolveu dividir aquela Palestina em 2 estados, um estado árabe e um estado judeu. Com os árabes ficariam os outros palestinos que não eram árabes, mas que eram da terra e que de um modo geral eram muçulmanos. E por outro lado ficariam os judeus que não eram muçulmanos e nem eram árabes. Então era dividido, a ONU dividiu em 2. Para tentar dar uma organização melhor. Dividiu em 2. Então ficou um Estado palestino e um Estado judeu. Os árabes, não os palestinos, mas os árabes da região não aceitaram a ideia por causa da religião do islamismo. Então insultaram o Israel, incitando os palestinos a não aceitar essa divisão da terra. Não, aqui é só um Estado palestino, se os judeus quiserem morar aqui, vai ter que morar, mas debaixo da nossa tutela. Os judeus tinham autorização da ONU para formar o Estado judeu palestino. Então, em 1949, o Menem Begin declarou o Estado judeu, a independência. E começou a guerra, porque os árabes vieram. A Guerra da Independência foi até 1950. E os árabes perderam a guerra. Era maioria absoluta, quase 35 mil soldados, perderam para quase 3.500 judeus. Perderam a guerra. Israel ganhou a Guerra da Independência e assim começou esse período todo desse remexe aí. 67 teve a Guerra dos 6 Dias, 73 mais uma guerra, 80 e pouco mais outra, e depois as intifadas até agora. Eu tô correndo com a história. Esse período é um período do tempo do fim. Entende? Por quê? Porque é tudo que está escrito nos evangelhos e nos livros da Bíblia. Eu posso até citar alguns, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu... parece, você colocou para mim aqui, porque parece que cada vez mais o ódio... É isso aqui não, é o de cima. Existe um exagero de Israel, algo que percebe que Deus não se agrada. Não é? Você não perguntou isso aqui, você está perguntando agora, né? Não, a gente então, perguntou se existe um cumprimento direto de alguma profecia. Cumprimento direto, obrigado. Obrigado. Uhum. Cumprimento direto é Zacarias 12. A Zacarias 12 está acontecendo hoje. Zacarias 12 está acontecendo hoje. E lá no capítulo 12 de Zacarias, versículo 5, tem uma curiosidade que eu queria falar com vocês. Deixa eu abrir aqui em Zacarias, pode ser? Por favor. Pode, claro. Zacarias 12, Depois você que está em casa, pega a sua Bíblia e lê Zacarias 12 bem devagarinho, com bastante tranquilidade, você vai aprender muito Zacarias 12. O profeta Zacarias, na minha opinião, é o profeta que fala mais claro sobre esse período que nós estamos vivendo. Então diz assim o texto. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu e assenta o alicerce da terra, e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça de embriagar, que embriague a todos os povos, e ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém, no cerco, inimigos de todos os lados. A Guerra da Independência foi contra 5 países ao redor. E eles venceram todos eles. Ok. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém, em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão, os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Ok. Então eu vi que essa pergunta era uma pergunta que estaria na cabeça dos judeus nesse tempo do fim. Então eu cheguei em Israel na última viagem que eu fui lá agora no ano de 2024. Então eu escolhi um dentre eles, um homem erudito, o filho de um arqueólogo e etc e tal, um cara entendido. E eu perguntei para ele, falei, meu amigo, o que é que vocês estão pensando na cabeça, a liderança de Israel está pensando aí na cabeça sobre essas guerras, sobre essas coisas, vocês não perdem guerra. Ele apontou para cima e disse a ele,
todos nós sabemos que é Ele. Olha o que é que diz o versículo. Naquele dia, porei em pânico os cavalos e tal, não é isso aqui não. Naquele dia farei que os líderes de Judá, oh meu Deus, onde está? Sim, versículo 5. Então os líderes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. E é exatamente isso que eles estão pensando agora. Então essa profecia está se cumprindo ipsis literis, absolutamente. Zacarias 12 é o texto de hoje. Certo. Muito bom. Uau. E, pastor, em cima disso, esse conflito, o senhor contou bem a história, contextualizou. Então, o que, na verdade, os palestinos querem ali naquela região não é só a terra, não é só um território. Me parece que existe também algo religioso ali, um interesse religioso por trás. É isso mesmo? Não é só questão de terra, mas é também uma questão de domínio, poder e religião também, né? Não é questão de terra. Terra eles têm de sobra. Uhum. Toda a terra lá é ruim, né? Tem muito pouca terra boa na região. Uhum. Israel não tem terra boa. A terra boa de Israel está no norte. O sul de Israel é tudo deserto. Jerusalém é em pleno deserto. Semiárido, quase total deserto. O deserto da Judéia é inóspito. O deserto do Negev é terrível. Uhum. Então não é terra o problema. Israel não tem petróleo. Israel não tem tanta água assim. Israel não tem jazida de nada embaixo do solo. Israel é um país pobre no subsolo. Diferente dos países árabes ao redor que tem muito petróleo. Sim. Então não é terra o problema. O problema é religião mesmo. Entendi. Entende? Religião. Eles não querem um Estado que não seja muçulmano. Uhum. Eles querem um Estado muçulmano. E quando se chegarem a ter um Estado muçulmano lá, eles vão guerrear entre si. Porque os xiitas e os sunitas não se combinam. Sim. Uhum. Então tudo isso converge para o final. Porque eles vão virar a espada contra o próprio companheiro. Uhum. Entende? Tá tudo desenhado, gente. E aí a gente vai identificar mais pra frente mais nações se levantando contra Israel também? Mais nações. Ezequiel 37 e 38, principalmente 38, fala sobre isso. Nós teremos as nações, principalmente a Turquia, a Rússia, estarão envolvidas, o Iraque, o Irã, melhor, o Irã, talvez o Iraque também, mas o Irã principalmente, estarão absolutamente envolvidos nessa guerra. Uhum. Nessas guerras agora. E a gente sabe o que vai acontecer, pastor? Jesus vai chegar. E está aqui no Zacarias. Então essas guerras, eu tenho percebido também, não somente esses países que estão mais ali ao redor de Israel, mas assim, o próprio brasileiro que muitas vezes defendeu Israel, o americano, tá dividindo muito agora a opinião, né? Aquelas pessoas que começam a olhar para Israel e enxergar algum tipo de exagero. Parece que tem um senso crescendo de pessoas contra Israel. Isso também é algo bíblico? Sim, eu até anotei aqui alguma coisa, deixa eu ver onde eu anotei aqui. Parece cada vez mais, ok. Daniel 9, você quer pegar a Bíblia e você abre a Bíblia, o texto aí fica melhor. Eu tenho alguns textos aqui que eu gostaria de passar para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, né? Sim. Ó, Daniel 9, 26 e 27. Daniel 9, 26 e 27. Você fez uma pergunta aqui, por que parece que cada vez mais o ódio por Israel cresce no mundo? Sim. Quer que lê aqui o 26? Pode ler o 26. Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Agora o 27. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado sacrilégio, terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, aí deu uma cronologia dos acontecimentos. O Messias chegaria, seria morto,
certo? Uhum. Fecharia a 62ª semana. Uhum. Sobraria 7 semanas. Então, terminaria, eu falei 62ª, não, 69ª. Sobraria 7 dias. 62, depois 7 semanas. A última semana lá. Isso. Então, nesse tempo haveria muita coisa, nessas últimas semanas. Guerras e etc., que é esse período que nós estamos vivendo. Sim. 2000 anos. Esse período aí foi um hiato entre a 69ª semana e a 70ª semana. Uhum. Houve um hiato agora. Um período intermediário, que é 2000 anos, que já está passando. Esse período não aparece na profecia de Daniel. Uhum. Não aparece. Agora, no final, na última semana, então vai acontecer muita coisa. Inclusive o homem do pecado que vai chegar. Entende? Vai estabelecer um governo mundial e etc. e tal. Nós estamos caminhando para isso. Se alguém me perguntar o que é que nós estamos vendo agora, eu digo o princípio das dores. Nós estamos vivendo. Jesus falou sobre o princípio das dores. Agora, por que o ódio a Israel? Dá uma olhadinha aí no Mateus 24, versículo 3, 8 e 9. 24, 3. Pode ler do 3, 8 Então, e 9. Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Pode ler Oliveiras... até o versículo 8. Tá. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será início das dores. Aqui é o 8. Aí quer que lê o 9? É o 9 também. Tá. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Agora pega o 24 e lê só o versículo 10. Tá. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Ok. Esse é o espectro dos dias finais. Tá. Então, como é que a coisa acontece? Tá aí, na ordem que você leu aí. Desde que o Messias foi morto, ressuscitado e subiu aos céus, começou um período, um vazio profético, que parece ser um vazio profético, mas não é. As guerras começariam, os terremotos começariam, os rumores começariam, os desentendimentos internacionais começariam e iriam aumentando em cada tempo. Aumentando. Do final do século passado, do princípio do século passado até o final do século passado, nós tivemos 2 guerras mundiais. Nós tivemos um aumento grande de terremotos e abalos sísmicos. É só olhar na história aí recente que vocês vão ver. Nesse século que nós estamos, aumentou mais ainda. E agora nós tínhamos a Guerra Fria, agora nós temos a Guerra Quente. Lembra da Guerra Fria? Vocês são jovens, mas... Sim. Vocês lembram que os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, aquela Guerra Fria, vai daqui, vai dali. Mas agora não tem mais Guerra Fria, agora tem Guerra Quente. A coisa está explodindo. E vai aumentar, até o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Entendi. Então, ali, quando Daniel se refere à última semana ali, é esse período aqui que o governo do anticristo. Tá, que já... Mas assim, a gente já começou ou vai começar? Não começou ainda, porque não chegou o homem da iniquidade. É só o princípio das dores, né? Nós estamos no princípio das dores. Entendi. E, pastor, uma coisa que fica na nossa mente, né? O Bruno perguntou aqui sobre as pessoas agora estão criando um consenso, né? De tá crescendo o ódio contra Israel. E se isso era uma profecia. E agora eu vou perguntar do outro lado. Existe também a gente tá vendo lá o que tá acontecendo com
as pessoas da faixa de Gaza, né? E Israel tem fechado o cerco lá, não entra comida, não entra ajuda humanitária. Existe também alguns exageros por parte de Israel que, de certa forma, contraria a vontade de Deus ali para eles, ou seja, ao contrário do que Deus pediu para que Israel seja, eles estão fazendo lá, ou na sua visão não? Eles estão mesmo dando com a mesma moeda, pagando com a mesma moeda ali, o que está acontecendo. Então, tem muita coisa ali sobre Gaza que não é verdade. Uhum. Deixa eu falar um pouquinho sobre Gaza. Tá. Conheço Gaza desde 1995. Eu já fui lá 21 vezes. E agora vou no dia 1º de novembro, a 22ª viagem. Se alguém quiser ir comigo, tem 3 vagas ainda. Boa. Se não vender, passa para nós, pastor. Tem 3 vagas. Porque 2 pessoas resolveram viajar o ano que vem. Porque o ano que vem eu vou de novo em 26 de maio. Aham. Vou fazer Turquia e Israel. Aí 2 passageiros passaram para o ano que vem. Só faltava 1, agora falta 3. E essa agora Essa é no dia 1º de novembro. E é Egito e Israel. Egito e Israel. Legal. Egito e Israel. Depois a gente deixa o contato aqui nos comentários pra... Se Tenho alguém 3 quiser- vagas. Se alguém quiser ir, dá tempo ainda. Beleza. Tá. Ok? Mas então, eu perdi o fio da meada aqui. Dos exageros de Faixa de Israel, Gaza. dos exageros. Sobre Gaza. Bom, deixa eu evitar a história aqui. Porque Gaza tem uma história, né? Sim. Sim. Os filisteus vieram da ilha de Creta para lá. Aham. E desapareceram na dispersão da Babilônia. Sim. Na época que o Nabucodonosor destruiu a terra de Israel e levou cativo os filisteus juntos. Então, os filisteus desapareceram. Então, Palestina, já também falei com o imperador Adriano. Ok. Então, a Palestina moderna está dividida entre árabes e judeus. Uhum. E aquela faixa de Gaza faz parte do que era um pedaço da terra dado pela ONU para os árabes. Uhum. Tem muita terra que os judeus já tomaram, que eram como é que eu diria, demarcado para o Estado palestino. Tem muita terra. Sim. Israel ampliou seu território muito. Então, se tem uma coisa que Israel fez e que não devia ter feito, é ampliar tanto o território. Mas, por outro lado, eles foram provocados. E toda vez que eles foram provocados para uma guerra, eles ganharam a guerra e ganharam o território. Eles ganharam toda a Península do Sinai e devolveram em 1979, a troco da paz com o Egito. Hoje eles têm paz com o Egito e têm paz com a Jordânia também. O rei Hussein da Jordânia fez paz com Israel. Então tem muita coisa da Cisjordânia que a ONU demarcou para ser da Palestina, dos palestinos, e que hoje é território ocupado pelos judeus. Sim. Entre eles, agora está ocupado a terra de Gaza. Por que está ocupado Gaza? Por causa do episódio de 8 De outubro ali. de outubro. Uhum. Se não tivesse acontecido 7 de outubro, 7 de se não tivesse acontecido aquele episódio de 7 de outubro, não teria. Eu vou dizer por quê. Eu fui a Israel, como eu já disse, 21 vezes. Os palestinos trabalhavam em Israel tranquilamente, sem problema nenhum. Todo dia eles saíam da faixa de Gaza, atravessavam a fronteira, vinha para Israel, trabalhava com os judeus em Jerusalém, na região toda da Baixa Galileia, da Baixa Judéia. A Galileia está mais longe, está lá em cima. Uhum. Trabalhavam tranquilamente, até que explodiu o 7 de outubro. E agora eles não podem mais vir porque perdeu-se a confiança. Então, esse massacre que Israel está fazendo lá é uma coisa absurda, mas tem a sua razão de ser. Matar nunca é uma coisa boa. Sim. E infelizmente, muitos civis estão morrendo. Mas o que se passa ali? Hamas é um terrorista, é um povo terrorista, é uma facção terrorista. Sim. Nós temos 2 tipos de governo lá. Nós temos o governo de Mahmoud, esqueci o nome do camarada aqui, Mahmoud Abbas. Ele é o chefe da Palestina mais tranquila, mais calma, e o Hamas é radical. Hamas, eles não querem a existência de Israel. A ideia deles é o seguinte: Israel não pode existir. Eu fiz uma pergunta para um deles. Aonde que seria mesmo a terra de Israel aqui?
E ele respondeu para mim: lá dentro do Mediterrâneo, aqui não tem lugar para judeu. Nós queremos a Palestina do rio até o mar. Isto é, não existe Estado judeu lá naquela terra, se depender deles. Esse é o pensamento da maioria dos palestinos, mas os radicais, que são o Hamas e o Hezbollah lá em cima, Sim. querem destruir Israel completamente. E então o que eles fizeram? Eles invadiram Israel, fizeram aquela barbaridade, apoiado pelo Irã. Israel concluiu o seguinte: ou nós acabamos com eles, ou um dia a mais, um dia a menos, eles vão jogar a gente no mar Mediterrâneo. Então, o Benjamin Netanyahu decidiu que tem que acabar com o Hamas, não com os palestinos, porque os palestinos não são um povo inimigo. Uhum. Eles vêm trabalhar em Israel, agora não está vindo, porque não dá. Sim. Quem é que sabe quem é que está vindo? Mas eles vinham e trabalhavam, era normal. Há muita amizade entre o povo judeu e o povo árabe. Tem uma igreja em Belém que é uma coisa linda. Em Belém não, desculpa, em Nazaré. É uma igreja onde estão juntos árabes e judeus, como irmãos em Cristo, batizando uns aos outros, vivendo em comunhão absoluta. Judeus e árabes, uma igreja cristã. Uau. Coisa linda. Na beira em Tiberíades, também tem um grupo grande de judeus messiânicos que tem árabes misturados com eles, não tem problema, entende? Mas os radicais, tanto do lado judeu quanto do lado árabe, é que trazem os problemas. Eles é que trazem os problemas, porque um quer acabar com o outro. Então, Benjamin Netanyahu agora resolveu: nós vamos acabar com o Hamas. E o Hamas usa o povo da Palestina como escudo humano. Lembra daquele hospital que tinha um depósito de armas embaixo? Sim. Sim. Esse negócio que Israel não deixa entrar comida é conversa fiada. Israel deixa entrar comida e manda comida para lá. O povo do Hamas é que subtrai o alimento e não distribui para o povo. Você entende? Eles querem controlar tudo. Sabe? É uma esquerda radicalíssima. Então, não há exagero do ponto de vista judeu. Para nós há exagero, porque muitos civis morreram. Eu não aceito essa morte de tanta gente, tanta criança e tanta coisa. Mas é possível não morrer tanta gente quando eles estão querendo destruir o Hamas e o Hamas pega esse povo e usa como escudo. É quase impossível. Entendi. É uma situação muito difícil. Israel erra? Claro que erra. Israel mata gente que não devia ser morto? Claro que erra. Claro que faz. Mas tem outra opção? Essa é uma terrível pergunta. Então, é uma situação... São as faces da guerra, né, pastor? O que o povo da Palestina devia fazer é entregar o Hamas na mão de Israel. Israel ia sair tranquilamente de lá, com certeza, e eles poderiam constituir um governo do Mahmoud Abbas. Poderia entrar lá, porque o Mahmoud Abbas é amigo de Israel. Eles não são inimigos. Eles se convivem bem. Mas o Hamas é radical. E o Hezbollah também é radical. Então o problema é o radicalismo. Entendi. Complexo. Muito bom. Pastor, só pra gente finalizar então essa primeira parte de Israel, então o que a gente pode esperar então do futuro dessa guerra é o aumento ainda da perseguição a Israel, o aumento da guerra, e aí quando talvez ficar ali meio que sem saída Israel, Jesus vem, é isso? Então, como não dá tempo da gente pegar texto bíblico e vai até Discorrer com calma. Discorrer, não é impossível isso, mas eu vou falar assim rapidamente. Como as coisas vão acontecer. Eu tenho todas essas bases bíblicas, se precisar eu deixo tudo escritinho para vocês sem problema. Tá. Para vocês responderem futuras perguntas, se for o caso. Mas é o seguinte, a coisa vai apertar cada vez mais, a partir de agora. E a palavra de Deus diz, se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém escaparia, né? Vai apertar, apertar, apertar. Até que vai chegar o Salvador da pátria. Quem é o Salvador da pátria? É o homem da iniquidade. É o anticristo. Uhum. Ele vai chegar. Então vai haver um governo de coesão mundial. E nesse período desse governo, será o governo do anticristo, que vai durar aproximadamente 7 anos. Durante os primeiros 3 anos e meio, ele vai governar com tranquilidade.
vai tentar fazer paz entre árabes e judeus, vão conseguir. Vai construir o segundo templo. Há uma coisa curiosa. A construção do templo de Jerusalém não precisa derrubar aquele domo da rocha. Não precisa. Muita gente fala, não, tem que derrubar o domo para construir. Não precisa. Os judeus vão descobrir que o templo não está em cima daquele lugar. O templo de Salomão não está. Está do lado. E não é difícil de ver isso. É só olhar pela Porta Dourada. Quem conhece Israel, Jerusalém, e chega no Monte das Oliveiras e olha a Porta Dourada, pode ver que ela não está em frente ao Domo da Rocha, ela está do lado. Então vai construir o templo ali. Como foi construído em Hebrom, em cima da sepultura de Abraão, lá tem uma sinagoga e tem uma mesquita, junto, uma do lado da outra. Cada um faz o seu culto, vai ser assim no período do Anticristo. Vai ter lá na esplanada do templo em Jerusalém os dois. O Domo da Rocha, de um lado a mesquita Al-Aqsa, lá no canto, uma mesquita muito grande da cúpula escura, e aquela dourada, que tem 82 quilos de ouro em cima daquela cúpula lá, vai ficar intacta, e do ladinho dela, agarradinho nela, vai ter o templo. O templo terceiro, que na verdade é o quarto, né? Porque o primeiro templo é o de Salomão. O segundo templo é o de Zorobabel, o terceiro é o de Herodes, e o quarto é o do Anticristo. Mas os judeus não aceitam o terceiro ser de Herodes, então fica como o terceiro templo esse próximo. Mas na verdade é o quarto. Pois bem, coisas, né? Sim. Curiosidades. Então, o templo que vai ser construído nos últimos dias, ele vai ser só para um propósito: estabelecer o sacrifício, porque se não estabelecer o sacrifício, não vai estabelecer o milênio, o sacrifício vai ser estabelecido antes, e o anticristo vai sentar lá no templo, dizendo, eu sou Deus. Quando eles disserem, eu sou Deus, Israel vai dizer não. E vão repetir o Shema. Ouve, Israel, o Senhor Deus é um. E os judeus vão ficar radicais. O Senhor é um. Então ele vai dizer, vai assoviar e chamar os árabes. Está lá em Ezequiel 38, 39, entendeu? Vai chamar os árabes de todos os lados. E os gentios também, Turquia e Rússia, etc. E virão como agora é Zacarias 14. E virão. Zacarias 14, 1, 2, 3, 4, 5. Se quiser dar uma olhada aí, pode olhar. Dá tempo de olhar um texto, outro dá. Então, quando isso acontecer, aí Jesus vai voltar. Entendi. Então o anticristo ele vai usar o templo como um artifício para ganhar os judeus. Isso, ele vai construir. Você sabe que o templo que teve lá, o templo de Herodes, foi uma maravilha que Herodes construiu para ganhar os judeus. Sim. É um tipo do anticristo. Ele vai construir um lindo templo para conquistar os judeus, vai conquistar a amizade dos judeus, vai trazer paz na terra, o anticristo. Que é o que todo mundo está esperando. Todos nós. Vai durar, não vai ter mais briga do Trump com o Lula e etc. Né? Acho que nenhum dos dois vão estar vivos, talvez o Trump ainda... Porque o Lula está acabado, né? Ele vai viver 120 anos, segundo ele. Que Deus abençoe ele. Né? Mas então o anticristo vai governar por 3 anos e meio na boa. Depois ele vai sentar no templo e dizer, eu sou Deus. E Israel não vai aceitar. Então vai vir uma chuva de guerra. E no final dessa guerra, Jesus chega. Zacarias 14. Pode ir do 1 até o 5, por favor. Tá, vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Ok.
Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Aí é a volta de Jesus no final da grande tribulação. E vai voltar com a igreja, todos os santos, a noiva que subiu no arrebatamento. Eita. Vamos dar uma pausinha só pra gente falar, porque esse assunto tá muito empolgante, a gente esqueceu dos patrocinadores aqui. Porque falou de arrebatamento já é o próximo assunto. Esse assunto a gente vai falando com mais calma. Está aí as escolas, as melhores escolas de Carapicuíba e região. Se você quer um ensino infantil, fundamental 1 e 2, de qualidade, com o ensino Mackenzie, o ensino cristão, confessional, essas são as escolas para o seu filho, para a sua família. Renova Kids e Colégio Renova. Entre em contato com eles, estamos praticamente aí com as matrículas abertas, a gente está fazendo as matrículas de quem são alunos primeiro, mas se você já quiser conhecer o estabelecimento, conhecer a parte pedagógica, a estrutura, agenda uma visita no WhatsApp, no Instagram, e você vai ser muito bem recebido. Deus abençoe pela parceria Renova Kids e Colégio Renova. Ospod Studio, esse estúdio aqui maravilhoso que a gente grava. Se você quiser conhecer, fazer uma visita, eu soube já que estão inaugurando aqui novos ambientes para gravação de aulas. Então, se você tem aí seu projeto, tem algo que você quer aí tirar do papel, que tem a ver com gravação, que precisa de um estúdio, você já tem aqui o lugar, vem conhecer, fica bem localizado no centro de Osasco, perto da estação, muito fácil aí de você trazer seus convidados. Então, obrigado, Ospod Studio. E agradecer também o Filhos do Rei. Filhos do Rei, vista o propósito e viva a verdade, né? Esses irmãos aqui que têm feito um trabalho maravilhoso, com camisetas muito bem feitas, sempre com uma mensagem bíblica, sempre com algum texto, com algo para que outras pessoas que veem ali a sua camiseta já sejam ali de certa forma alcançados pela palavra de Deus. Então, visita o Instagram deles, Filhos do Rei Brasil. Tem aí também um contato de WhatsApp para você entrar, fazer seu pedido. Tem um site deles também, Filhos do Rei, você pode procurar, que eles já estão começando a trabalhar pelo site, fazendo entregas em várias regiões do Brasil. Obrigado, Filhos do Rei, vocês são bênção. Valeu, Deus abençoe. Amém. Bora. Vamos lá. E aí, a gente estava falando sobre já o anticristo, acho que é bom a gente já continuar sobre isso, né? Sim, arrebatamento, que o pastor já... Então, pastor, a gente estava já introduzindo sobre o anticristo. A primeira dúvida que eu tenho, o anticristo, ele, pelo que a gente tem entendido, não é apenas uma pessoa, mas também um sistema que tem já entrado, o sistema já entrou, está entrando. A gente tem percebido isso? Que não é só uma pessoa que vai aparecer, mas todo um sistema que parece que está apontando para alguém. É um sistema, porque vai ter uma super igreja, vai ter um governo global, e também é um personagem dominante, que é o homem do pecado, o anticristo, que vai ser acompanhado. São as duas bestas do Apocalipse, né, que estão ali. Uhum. O homem da iniquidade. Então é um sistema e também tem uma pessoa central, que é o cérebro do negócio. Certo. Certo? E aí, a partir dele, a gente entende que começa a grande tribulação, ou não? Então, a grande tribulação vem com a manifestação do homem do pecado, conforme a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, quando ele aparece em evidência para o mundo, ali é o início da grande Aí tribulação. nós temos a última semana de Daniel. Aí começa aquela última semana. Aí é a última semana. Que é como se fossem 7 anos. 7 anos, uma semana de 7 anos. Né? E lá no começo a gente misturou 7 semanas com 7 anos e virou uma bagunça. Entendi. E aí, o que quer dizer? Tem pessoas que entendem na Bíblia assim, que antes da tribulação a igreja vai ser arrebatada. Tem gente que entende que no meio dessa semana, que é dos 3 anos e meio, ali vai acontecer o arrebatamento da igreja. E tem gente que entende que não tem arrebatamento coisa nenhuma, que é no final da tribulação Jesus volta. Como que a gente pode explicar isso, pastor? Não há como não haver arrebatamento. A Bíblia fala de arrebatamento. Certo. Não tem jeito, haverá um arrebatamento. Uhum. Sabe? Agora, por que uns pensam que vai ser antes, outros pensam que vai ser no meio, e outros pensam que vai ser no final, e outros pensam que nem vai haver arrebatamento? Porque as pessoas estão querendo saber aquilo que Jesus falou que ninguém sabe.
Entende? Então a resposta para o arrebatamento é simples. Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus falou isso. E ele disse que nem ele sabia quando ele estava aqui. Agora ele já deve saber, porque agora já foi há muito tempo, né? Mas ele disse... Então o grande problema é que as pessoas confundem a volta de Jesus com o arrebatamento. Gente, arrebatamento não é a volta de Jesus. A volta de Jesus é no final da grande tribulação para estabelecer o reino milenar. Só os amilenistas não creem nisto, mas os amilenistas dizem que nós já estamos no milênio. Ora, eu nunca vi um leão comendo palha com o boi. Vocês já viram algum leão comendo palha por aí? Não, ele come o boi mesmo, não tem conversa. Ele come o boi depois do boi comer a palha. Exatamente. Então, você já viu uma criança que mete a mão no ninho de uma cobra e a cobra não pica a criança? Não existe. Então, não tem. O milênio não aconteceu ainda. O milênio vai acontecer, é um reino milenar, é futuro. Não tem jeito, a Bíblia não vai permitir outra interpretação, a não ser a interpretação literal. Que o milênio é literal e Jesus vai governar. Agora, o grande problema é confundir arrebatamento com volta de Jesus. No arrebatamento, Jesus não vem a este mundo. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que nós vamos ser arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos que ficarem serão transformados e arrebatados num abrir e fechar de olhos para o encontro com o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Isto não é a volta de Jesus, isto é o arrebatamento da igreja. É uma coisa única, exclusiva para a igreja, a noiva do Cordeiro. Agora, se quiser exemplo na Bíblia, nós temos um monte de figuras. Vou dar só uma, rapidinho. Tem um monte, vou dar só uma. Aqui é o casamento do Isaac, lá no Gênesis. É a primeira figura que eu vejo. Ora, presta atenção. O pai chama o servo e manda preparar uma noiva, do outro lado do Eufrates. Como é que chama? O Eliezer. O Eliezer vai preparar a noiva. Chega lá, prepara essa noiva. A noiva é filha daquele mundo e daquele povo. Mas o fato dela se tornar noiva muda a história dela. Ela recebe presentes, ela recebe colares, ela recebe tudo. Esse servo que vai buscar é o Eliezer, símbolo do Espírito Santo. O Abraão é o símbolo do pai. E o Isaac é o filho. Aí o Eliezer prepara a noiva. E depois de 3 dias, é significativo esse número, 3 dias, ele leva a noiva ao encontro do noivo. Acontece que o noivo sai para encontrar a noiva no caminho. E o Eliezer entrega a noiva para o noivo, que é o Isaac. Ele leva para a tenda da mãe e ela torna a esposa do noivo. Isto é, a próxima rainha, não é? Pois bem, então é bem o símbolo, é uma figura, mas é uma figura muito interessante, lá no Gênesis. Aí tem outras tantas que eu não vou mencionar porque não há tempo. O fato é que o pai vai enviar o filho para o encontro com a noiva no caminho, porque o Espírito Santo vai tirar a noiva daqui e vai levar para o encontro com o Senhor. Paulo fala de 3 céus. O primeiro que é a atmosfera, o segundo que é o lugar dos mortos e o terceiro que é o lugar do trono de Deus. Esse Ares, a Bíblia não fala onde é. Mas se é um lugar celestial, é no segundo céu. Porque o primeiro é a atmosfera da Terra, que faz parte desse conjunto que nós estamos. Então, eu entendo que este arrebatamento não tem nada a ver com a volta de Jesus. A volta de Jesus é no final da grande tribulação, mas o arrebatamento é antes e nós não sabemos quando. Se é no começo, se é no meio, se é antes do começo, se é depois. Não dá para saber. Depois não é, porque ele vai voltar depois, né? No final. Sim. Será que eu fui claro? Foi claro. Então a ideia é a noiva, que é a igreja, sobe aos ares e encontra Jesus. Jesus não volta, ele está lá com a noiva. Com a noiva. Então alguns dizem, aí vai ter a boda do cordeiro, aí vai ter isso, vai ter aquilo. Eu ainda não tenho esse entendimento muito claro para mim. O que eu não sei, eu não falo.
Entende? Mas o fato é que a noiva vai encontrar com o noivo, vai haver o casamento e a noiva vai voltar. E Zacarias capítulo 14, versículo 5 diz com clareza: ele vem e a multidão dos santos com ele. Sim, na volta de Jesus a igreja vem junto com ele. A igreja vem junto com ele, estabelece o milênio e vai governar com ele aqui no milênio. E não é só Zacarias que fala, tem outros textos que falam. Entendi. E dá pra gente especular, eu sei que não dá pra saber, mas especular, porque assim, a igreja é arrebatada. O mundo, aqueles que ficam, eles vão perceber que a igreja não está mais. Os olhos deles não vão ser abertos para que, nossa, a gente errou, a gente... Vai ser aberto e vão se converter muita gente. Apocalipse é claro nisso. Se tivéssemos tempo, iríamos para o capítulo 7 de Apocalipse agora. Né? Dá pra ver alguma coisa aqui, né? Não dá Pode porque, falando que eu vou abrir, né? Não dá porque o 7 sozinho não vai resolver. Tá. Tem que ser o 5, o 6 e o 7, entende? Aí vai dar para entender. Mas, porque aí vem o anticristo no capítulo 6, só para... né? Só para... A gente ir passando. Só para passando. No capítulo 5, tem que ir no 4, aí tá vendo? Não tem jeito. No 4, João vê a glória de Deus, a presença do Senhor no lugar celestial, os anjos ao redor, os 24 anciãos, uma ordem no céu. No capítulo 5, ele vê o Cordeiro. O Cordeiro e tem um livro que ninguém pode desatar. E aí o João começa a chorar e o ancião diz para ele assim, não chore, eis aí o Cordeiro. Ele venceu e é digno de desatar o livro. E aí o João olha e não vê o Cordeiro, não vê o ancião diz, eis aí o leão da tribo de Judá. Eu troquei o leão pelo Cordeiro. E ele olha e não vê o leão. Ele olha e vê o Cordeiro. Porque o João fazia parte da noiva. Jesus é o Cordeiro para nós, mas é o leão, porque é o julgador, é o ajuizador. Ele é leão para os perdidos e é o Cordeiro para nós. Sim. Então, quando a gente coloca lá atrás do púlpito o leão, na igreja, a gente está colocando o juiz. Mas ele não é o juiz para a igreja, ele é o Cordeiro. É melhor colocar um Cordeiro lá, é mais típico para a igreja. Sim. Capítulo 5. Capítulo 6, então vem o anticristo. O Cordeiro é o Cordeiro que comanda o negócio. Ele é o leão, porque ele é o juiz. Mas ele é o Cordeiro, porque ele é o Salvador. Mas o Cordeiro é que abre os livros, dá a ordem para abrir os livros. Você já viu isso no Apocalipse? Sim. O judeu dá o leão dá a ordem. O Cordeiro dá a ordem, ele é Cordeiro e leão, por isso que a gente mistura. O Cordeiro dá a ordem e vão desatar os selos. E o primeiro selo que desata vem quem? Alguém num cavalo branco que vem para vencer e atrás dele só vem desgraça. Porque ele é o falso Messias, ele é o anticristo. Que tem muita gente que imagina que é Jesus. Que é Jesus e não é. Entendi. Entende? Vem esse homem, começa a grande tribulação, no capítulo 6. No capítulo 7 você vai encontrar a igreja arrebatada, gente. Pelo amor de Deus, está escrito. Quem são esses? E de onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem um cântico, o capítulo 7 de Apocalipse é lindo, maravilhoso. A igreja foi arrebatada. Então, a igreja vai ser arrebatada no começo, no meio e no fim. Não dá para saber. Vai ser nesse período, mas não dá para saber. Então, discutir o dia da volta de Jesus é até possível. Mas discutir o arrebatamento da igreja não dá para discutir, porque ninguém sabe. A volta de Jesus é quando? No final da grande tribulação. Mas o arrebatamento do qual ele está falando não é aí, é antes. Então a gente pode considerar que o arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer. Pode acontecer a qualquer momento, porque os pré-tribulacionistas têm muitos textos, os mesotribulacionistas têm muitos textos e os pós-tribulacionistas também têm muitos textos. Por quê? Porque misturam a volta de Jesus com o arrebatamento. Sim. Então, se separar, dá para entender bem. A volta é no final da grande tribulação. Mas e o arrebatamento? Ninguém sabe. Entendi. E aí, pastor, depois da volta de Jesus, aí aconteceu tudo isso, tribulação, arrebatamento, Jesus volta com a igreja. Ele vai estabelecer o governo milenar. Milenar. Que é o milênio. Apocalipse, capítulo 19. E aí fica uma... Tô pensando aqui na cronologia. Quando é que vai acontecer a ressurreição dos mortos? É na volta de Jesus? Tem duas. Tem É a duas. primeira e a segunda. Ah,
Bem-aventurado é os que se levantam na primeira ressurreição, né? Esses levantam na primeira ressurreição. Tá. A segunda ressurreição é no final do milênio, lá no Apocalipse 21, quando eles vão ressuscitar e serão julgados pelas suas obras. E se alguém foi encontrado no livro da vida, serão recebidos. Não diz que vai ter nem que não vai ter. Se alguém for encontrado, vai ser recebido. Tá. Então a primeira ressurreição acontece na volta de Jesus para o reino do Não, milênio. na volta de Jesus não. Na volta de Jesus não tem ressurreição. Tem ressurreição no arrebatamento. Ah, no arrebatamento. Tá. É. Tá. E aí o reino milenar é 1000 anos mesmo, vai ser nessa terra. 1000 anos mesmo nessa terra. E vai ser quando vai acontecer toda aquela paz que o senhor falou agora, que a criança vai pôr a mão no... Isso. O fato, vamos fazer um resumo. Tá. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Não, dá tempo ainda. Tá com tempo. Mais uns O 20 fato. minutos. Então eu vou trazer alguma coisa aqui muito especial, só para as pessoas ficarem pensando e estudando na Bíblia. Uhum. Tá. O fato é que Deus está nos levando de volta para o estado do Éden. Tem que pensar assim. O homem caiu no Éden. E a desgraça humana começou a acontecer a partir daí. O Senhor está restaurando o homem, o ser humano, até chegar no estado de Adão antes da queda. E o estado de Adão antes da queda é no final, depois do final do milênio. Porque durante o milênio vai ter morte. E no Éden não tinha morte. A Bíblia diz que durante o milênio só quem pecar só morrerá, só será castigado com a morte aos 100 anos. Porque morrer aos 100 anos é morrer muito jovem, está escrito. Então tem muita coisa sobre o milênio. Vocês podem fazer um podcast aqui só sobre o milênio. Porque depois do milênio nós não temos mais revelação. A revelação termina. Sabe, quando termina o milênio também termina a revelação. Mas aí essas pessoas que morrem no milênio foram aquelas que estão Que passaram com Israel da tribulação, depois da nasceram tribulação. depois, aqueles que já foram arrebatados, Esse tem corpo glorificado. glorificado. Não tem mais corpo físico, corpo mortal. O corpo é imortal. E também não é mais sujeito à lei da gravidade. Vai ter 2 Jerusalém, uma Jerusalém celestial e uma Jerusalém terrena, onde o Cristo governa. É a sede do governo dele, do Messias. Por isso que Jerusalém é tão perseguida. Já foi destruída 20 vezes. Aliás, destruída 19 vezes e reconstruída 20 vezes, Jerusalém. Por quê? Satanás ataca Jerusalém dia e noite. O ódio contra Jerusalém é muito grande. Por causa disso, ele sabe que é de lá que o Messias vai governar. Entende? Sim. Então Jerusalém é um símbolo da restauração da humanidade. Foi lá que o Messias morreu. Foi lá que ele foi para a cruz. Foi lá que ele ressuscitou. É lá que ele vai estabelecer o reino, a sede do reino milenar. Ô pastor, uma coisa que eu acho que ficou para trás, que a gente não comentou. A marca da besta. Que a gente sempre ouve falar e tem muita especulação também. O que será que a gente pode entender? Talvez a gente não consiga chegar também, né, a uma ideia final, mas o que a gente pode entender que é essa marca da besta? Marca da besta tem mais interpretação do que a própria besta. Mas nós vamos olhar aqui rapidamente umas 3 que eu anotei aqui no papelzinho que essa pergunta foi para mim antes. Alguns pensam e pensavam no primeiro século que era o Nero César. E até fizeram muito malabarismo, pegando o nome dele e colocando Nero César 6 letras, que vai dar 666 ou 6666. Segundo é que o número 666 não é 777. E por isso é um número imperfeito. O número 777 seria um número imperfeito, que é o número de Deus, 7 Espíritos de Deus e tal, e assim por diante. Terceiro é a ideia dos futuristas, né? Que é um número de um líder futuro que virá. Esse número vai ser o número dele. Ele é um homem, o governo é humano, e por isso o número 6, que é o governo de homem.
e vai ter 3 personagens, né? E esses 3 personagens serão 666. Essas são as ideias que tem por aí. O número 4 ele entende que número 6 é o governo de qualquer reino opressor. Em qualquer época que existiu, o número 666. Isto é, alguma coisa que começa e continua por muito tempo, que é o governo dos homens, que é um governo opressor e tal. Então, neste caso, o 666 já está em vigor hoje. O governo corrupto dos homens, opressor, onde se mata por causa de dinheiro, se mata por causa de poder. Nós estamos com o Bolsonaro preso numa cadeia aí, por causa disso também é tudo o reino de Satanás mesmo. É opressor mesmo. E não vai ser diferente, é assim que é. Agora, o símbolo do Apocalipse 666, ninguém sabe. Só tem cogitações. Eu nunca vi alguém dar uma explicação clara e limpa sobre isso. Porque é algo para se saber quando vai acontecer. Por exemplo, lá em Apocalipse tem um texto que diz que as 2 testemunhas ficarão 3 dias em Jerusalém, na praça, e todo mundo vai ver. O globo terrestre inteiro vai ver. Até 1950 era impossível. Quando eu nasci, isso era totalmente impossível. Dava para se imaginar, né? Como todo mundo vê em qualquer lugar do mundo. Agora tem a televisão, e agora tem a internet. E Sim. agora tem, meu Deus do céu, você pode ver qualquer coisa em qualquer lugar. É até um perigo. Sim. Você não pode nem fazer xixi em qualquer canto, porque tem alguém vendo, de algum jeito. Pois bem, então, não se podia entender como pode ser visto de qualquer lugar. Hoje é tranquilo, a mesma coisa. O número da besta e tantas outras coisas, quando vier, vai ser claro e todo mundo vai saber que Vai fazer sentido, né? vai fazer sentido e a gente vai aceitar ou não aceitar. Eu acredito que nesse período pode ser que a igreja já não esteja mais aqui. Mas se estiver, não vamos aceitar o número. Tem aquela questão da marca da testa, da mão direita, tá? É isso aí, né? Ou seja, pra quem tiver, talvez vai ter que sofrer um pouquinho, né? Sim, Pra não quem aceitar. não aceitar, não compra, não vende, etc. e tal. Então vai ser um período muito difícil. Por isso que eu disse que durante a tribulação vai haver muita conversão. Uhum. Porque esse número 666 vai ser no período da grande tribulação. Entende? Pode ser que a igreja já não esteja mais aqui. Porque ninguém sabe, então não dá para saber mesmo. Mas, se a igreja estiver, ela não vai aceitar. Certo. E aí, pastor, novos céus e nova terra. O senhor estava falando da Nova Jerusalém, né? Que até não está sujeita à lei da gravidade, né? Não sei se mas é porque ela também é vertical, né? Esse vai ser o lugar que a gente vai viver eternamente? Ou esse vai ser só os 1000 anos depois? Não, é eternidade. Novos céus e nova terra é eternidade. Agora, quando Deus começa a fazer novo céu e nova terra? Quando estabelece o milênio. Porque os céus que agora existem serão atingidos por esses acontecimentos. Então, muita coisa já vai mudar. Entende? Agora, novos céus e nova terra é um sentido de plenitude. Plenitude. E plenitude é depois do milênio. Aí haverá plenitude. Porque no milênio vai haver morte. No milênio vai haver pecado. Não vai ser como agora. Vai ter o governo pessoal de Jesus. O Senhor está restaurando a humanidade. O Senhor está trazendo de volta a humanidade para Ele. Entende? Já teve arrebatamento, etc. e tal. E o milênio vai se estabelecer. A igreja, que é uma multidão que ninguém pode contar, como a areia da praia, estará reunida nos lugares celestiais com o corpo glorificado e serão como os anjos. Jesus falou isso. Quando trouxeram uma mulher e disseram que ela casou 7 vezes e morreram 7 homens. E na ressurreição ela será a mulher de quem ele, Jesus, respondeu: vocês erram, por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Vocês não sabem que no reino celestial não há casamento? Porque são como os anjos, ninguém casa nem se dão em casamento. Corpo novo, corpo glorificado, pela ressurreição ou pela transformação no dia do arrebatamento, que não é a volta de Jesus. Entendi.
Tô ansioso já. Ô, pastor, uma outra coisa aqui também, acho que eu vou lembrando e vou voltando um pouquinho. Eu acho que a gente não chegou a entrar nisso. Israel, ele vai ter uma segunda chance nessa questão da grande tribulação? Durante o milênio. Durante o milênio. Romanos capítulo 11, está muito claro ali. Então eles vão... Tem muito essa discussão, né? De, não tem... Por que é tratado diferente Israel? Então eles terão essa segunda chance. Israel é tratado diferente. Quem quiser ter dor de cotovelo pode ter, mas que é só ler Romanos 11. Leia Romanos 11 e nunca mais você vai ter ciúmes. Porque quem tem que ter ciúmes é Israel, porque a igreja hoje está na bênção. Vocês já leram sobre a plenitude dos gentios? Olha, dá um podcast, só a plenitude. Porque a Bíblia diz em Gálatas 4:4 que chegada a plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho nascido da mulher. E lá em Romanos 11 diz que vai chegar a plenitude dos gentios. Gente, plenitude dos tempos foi a plenitude de Israel. Eles deveriam ter cumprido o propósito da evangelização do mundo. Eles não cumpriram. Então a plenitude dos tempos veio, porque aconteça o que acontecer, Deus não muda os seus planos. E Deus não tem um segundo plano, é um só. Aconteceu ou não aconteceu, tudo que tinha que acontecer, chegou a plenitude dos judeus. E Jesus veio e morreu na cruz. E agora entrou um período diferente, onde a igreja está obrigada a evangelizar o mundo. Mas vai chegar a plenitude dos gentios lá em Romanos 11. O que é a plenitude dos gentios? É o arrebatamento. A plenitude chegou, toda a igreja de Jesus. A noiva foi arrebatada, mortos e vivos. Plenitude dos gentios. O que vai acontecer então? Terminada a plenitude dos gentios, entra o período dos judeus novamente, porque Deus não esqueceu do seu povo. Romanos capítulo 10 e capítulo 11 só fala disso. Deus não rejeitou Israel. A igreja não é o novo Israel de Deus. Israel de Deus é só um. E eles serão restaurados no capítulo 11 de Romanos. É só ler o texto. Então, igreja é uma coisa, Israel é outra. Pastor, mas tem judeu no meio da igreja, os judeus salvos? Claro, os judeus podem se converter, eles não estão proibidos de se converter. Agora, Deus vai dar uma segunda chance para Israel. E isso é bem claro nas Escrituras. Então, mesmo aqueles que não criam em Jesus como Messias, que é aquele judeu mesmo, vai ter essa segunda chance de... Os que estiverem vivos e passarem pelo período da grande tribulação e continuarem vivos vão ter outra chance. E não é outra, é a mesma. Percebe que hoje o judeu pode se converter com a igreja? Sim. Sim. No milênio, os gentios podem se converter com os judeus. Entendeu? Uhum. Sim. No Velho Testamento, os gentios podiam se converter com os judeus, não é? Uhum. No Novo Testamento, os judeus podem se converter com os gentios, não é? Sim. No milênio, os gentios podem se converter com os judeus de novo. E aí no final do milênio vai ser... Aí é o grande trono branco e aí nós entramos na eternidade e não temos mais revelação. Uau. Entendi. Uma coisa que eu também me lembrei, que eu acho que é interessante, em Apocalipse a gente vê grandes batalhas ali. A gente vê figuras como dragões, né? Mulher lá com dores de parto, enfim. E a gente vê ali algumas regiões... Apocalipse 12. E a gente vê algumas regiões ali que são regiões geográficas em Israel onde vão acontecer algumas coisas importantes. A gente vê Armagedon, Gog e Magog. O que são isso, pastor? Meu Deus. Não pode deixar passar essa também. Mas não dá, não tem jeito. Aqui Mas, ó, temos ainda uns 10 minutinhos, dá pra falar. 10 minutos não é nem para começar. Bom, ali vamos falar só sobre a mulher e o filho que foi arrebatado e etc. Há várias interpretações. A mais plausível, que eu acho mais plausível, respeitando todas as outras, que eu não sou dono da verdade, eu sou um pesquisador, estou estudando e estou só engatinhando, tem muita gente que sabe muito mais do que eu. Mas a gente conhece um pouquinho, eu já fui em Israel 21 vezes, já conheço os lugares, onde vão se dar os fatos e onde já se deram, e isso ajuda bastante. Uhum. Bom, então é o seguinte, a interpretação mais plausível que eu vejo lá do Apocalipse 12 é que a mulher é Israel.
que deu à luz ao varão que há de reger a terra com vara de ferro. É o Messias, é Jesus. Uhum. A igreja, Israel deu à luz ao Messias. Israel é filho, Jesus é filho de Israel, ele é judeu, da tribo de Judá. Na plenitude dos tempos ele veio. Filho de Israel. Então, quando esse pessoal que diz que é crente, mas é da esquerda, odeia Israel e adora Jesus, eles estão adorando um judeu e odeiam os judeus. Eu não entendo isso. Não tem jeito, sabe? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, bem polêmica. Não tem crente de esquerdista, não. O crente que é esquerdista, ele está confuso, ele não está entendendo bem as coisas. Não é que os direitistas vão para o céu e os esquerdistas vão para o inferno, não é isso que eu estou dizendo. Mas não encaixam uma coisa com a outra. Sabe? Não tem jeito, o espírito é outro. Ah, então o espírito da direita é o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é o espírito da igreja. Entende? Agora, nesse reino deste mundo, que todo é do Satanás mesmo, o que mais abraça os princípios bíblicos é a turma da direita. Não tem jeito. Infelizmente ou felizmente, não sei, é isso. Porque é eles que não querem um aborto, é eles que não querem essas coisas todas. Mas vocês não me perguntaram isso, então deixa eu ir lá para aí a gente vai mexer com outra coisa, né? Então é o seguinte, aí Israel deu à luz a Jesus. Jesus foi arrebatado. Foi ao céu, foi embora. E diz arrebatado, hein? Ele foi arrebatado. Quando que Jesus foi arrebatado? Atos capítulo 1, versículo 8. E olhando eles, ele subiu na frente deles e foi. Nossa. E eles olharam e uma nuvem os encobriu no céu. E aí, aparecem 2 varões de branco, Atos capítulo 1, versículo 8 ali, naquele pedacinho, e eles dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês viram ir voltará da mesma forma em que ele foi. Isso não é arrebatamento, gente. Isso é a volta de Jesus. Então tem que acabar com essa bobagem de que arrebatamento e volta de Jesus é a mesma coisa. Não é. São coisas diferentes. Então, o filho da mulher, que é Jesus, o filho de Israel, foi arrebatado para um lugar onde a serpente não tem alcance. E ele vai voltar desse lugar onde a serpente não alcança. Ok? Será que eu respondi a pergunta? Com certeza. Sim, com certeza. O senhor conheceu lá, só pra gente fechar essa parte, o senhor conheceu o Vale do Armagedon? O Vale do Armagedon. Conheci, já passei por ele 20 vezes ou 21 vezes. Toda vez que eu vou, passo no meio do Vale do Armagedon. Porque o Vale do Armagedon é um vale... Você está querendo saber geograficamente? Se é lá mesmo o local, vai acontecer uma grande guerra, né? É lá. Então, o Vale do Armagedon, ele começa... Tem o Mediterrâneo, aí tem o litoral do Mediterrâneo, tem uma grande montanha de 32 quilômetros de extensão, que é o Monte Carmelo, bem alto, com mais um pouquinho de 1.000 metros, ou quase 1.000 metros de altura. Por aí, bem alto, muito bonito, no pé do Monte Carmelo, ao norte tem a cidade de Haifa, e ao redor do Monte Carmelo todo é o Vale do Armagedon. Uhum. No meio do Vale do Armagedon tem um monte que é o Monte Tabor, onde dizem que foi o lugar da transfiguração de Jesus, que eu não concordo. Eu entendo que Jesus foi transfigurado perto de Cesaré de Filipos, que fica no Bânias, no norte de Israel, perto das colinas de Golã, já quase na divisa da Síria. Mas a Igreja Católica entende que é no Monte Tabor. Como a gente não sabe com certeza, a gente fica na dúvida. Sim. Mas para mim é lá em cima. Mas onde foi também não importa. Mas o Monte Tabor está no meio do Vale do Armagedon. É um monte único, bonito, no meio do Vale do Armagedon. E o Vale do Armagedon também é chamado de Vale de Jezreel. Ele sai do mar Mediterrâneo, pega toda a costa, toda a encosta do Monte Carmelo e vai se estendendo até o Vale do Jordão, ali perto nas águas de Aródia, onde o Gideão levou aquele grupo e mandou
beber água e etc, etc. Vocês sabem o que é. Sim. É um vale muito grande, muito extenso. É todo cultivado, é muito bonito o Vale do Armagedon. E ali vai ter a grande batalha, né? Esse vale, ele é muito famoso, era muito famoso na antiguidade, porque era o vale onde todos os exércitos passavam. Porque quem vem do sul, vem do Egito, pela estrada chamada Via Maris nos tempos bíblicos, vem pelo litoral, ele vai chegar no Monte Carmelo, e quando ele chegar no Monte Carmelo, tem um pequeno vale, e tem as montanhas da Samaria do outro lado, e esse vale é estreito, então os exércitos tinham que passar bem fininho, em pouca gente. E ali é o risco. Porque um exército enfileirado é fácil de matar. Um exército assim, formado assim, ó, é difícil. Mas formado assim, é fácil. Até com pau você vai matando um por um. Né? Então eles chegavam ali, eles mandavam um mensageiro lá em Meguido, que era uma cidade fortificada, e lá ele tirava o passaporte para passar pelo vale. E aí eles eram protegidos pelos cananeus e depois pelos judeus nos tempos da conquista, depois da conquista. Esse lugar é um lugar bem estreito e é no final, eu diria, do lado de quem olha do sul para o norte, no extremo sul do Vale do Armagedon, o Meguido. Então era um lugar de muitas batalhas, de muitas guerras. Então aquele lugar é um lugar biblicamente importante por causa de muito sangue derramado, muita coisa que aconteceu ali. Ali o Salomão tinha uma cavalariça muito grande, os cavalos de Salomão que vinham do Egito, que vinham de lá da Arábia, tudo cavalos famosos, importantes, ficavam tudo no Vale do Armagedon, ali no Meguido. Entendi. Então ali vai acontecer mesmo essa grande guerra, né? Vai. Bom, É um lugar muito bonito. é isso aí. Tem o Ribeiro de Quizon, lembra onde Elias matou os profetas de Baal? Fica no Vale do Armagedon, o Ribeiro de Quizon. Ele deságua no mar, na Baía de Haifa. A última pergunta. A gente vai ajudar na briga, pastor? Qual briga? Na do Armagedon. Aquela briga, a mim me parece que aquela Bíblia é entre homens, não é entre espíritos. Então a gente vai ficar só assistindo mesmo. Nós não estamos fazendo parte, pelo menos no meu entendimento. Salvo o melhor entendimento. Tá ótimo. Pastor, eu acho que Deus até segurou o tempo, né? A gente conseguiu falar de muita coisa aqui. Eu falei rápido para falar tudo, mas não deu, não. Não, faltou muita coisa, mas a gente conseguiu falar de muita coisa. Só que eu acho que para entrar ainda mais, né, em cada assunto precisa ser alguns episódios. Se você gostou desse episódio, Boa. comenta que você quer episódios com o pastor Altair e a gente vai fazer uma série lá na casa dele. Pronto aí. Aí fica mais fácil. Querigma visita. Fica o dia inteiro, Isso. tá convidado para almoçar, uma comidinha mineira da boa. Então comenta aí, porque senão fome. o pastor vai ver que vocês não comentaram e não vai chamar a gente. Então aí a gente teria que fazer Israel ontem, hoje e amanhã. Boa. Pronto. Isso aí já dá 3 episódios. 3 episódios. 3, que é um número já que a gente gosta bastante, né? Eu posso contar um milagre? Por favor. Eu fui chamado, rapidinho, chamado para ir um governador Valadares há um mês atrás. E quando eu estava me preparando para ir, o senhor falou comigo, você não vai levar nada. Nem o pendrive você não vai levar, nem o computador, só a Bíblia. E eu fui. E quando eu cheguei lá na primeira manhã, na primeira madrugada que eu estava lá, o senhor me deu Israel ontem, hoje e amanhã. Eu falei um pouquinho de cada um hoje aqui, só um pedacinho. Eu preguei lá 11 vezes Que legal. sobre esse tema. Israel ontem, hoje e amanhã. Amém, vamos Legal, gravar agora. Já temos aí, pessoal. Você quer assistir isso daí? Comenta aqui embaixo que a gente vai preparar isso daí com o pastor Altair. Com certeza. Se pergunta a manchete, eu acho que o pastor já respondeu, né? Respondeu, né? Já tem a dele arquivada. Episódio 8, vai lá, o pastor já fez a pergunta lá, a resposta, resumindo a Bíblia em uma frase. Então você pode conferir lá. E foi muito bom, né, Brunão? Foi bom demais esse tema que a gente Eu fiz o resumo ama. numa página? Fez numa frase. Oi. Quer fazer outra, reformular? Qual foi a frase? Ah, não vou lembrar agora. Não lembro agora. Foi no episódio 8. Não, mas hoje você falou numa palavra. Não, numa frase. Numa frase? Uma frase. Se o senhor quiser mandar, eu resumo. Eu fiz numa palavra. Então, Numa qual que é? palavra? Então manda. Maranata. Porque o resto já passou. A Bíblia já se cumpriu, quase tudo. Agora é Maranata. Só esperar. Toda a Bíblia. Maran-Hatá. Maran-Hatá.
É 2 palavras, eu até anotei aqui, que Muito diz bom. nosso. Mar é Senhor. An, nosso. Ratá, vem, ouvirá. Nosso Senhor. Nosso Senhor Vem. vem. Uau. Vou deixar com Vai sim. vocês aqui, porque tem vários versículos Muito bom. Aí, galera, pra gente depois compartilhar aí na descrição do vídeo, Muito bom mesmo. tá bom? Pastor, obrigado por ter aceitado o convite, por ter Foi um vindo. prazer, eu gosto de... O meu assunto é Bíblia. E o nosso também. É, o nosso também é bom demais. Bom demais aprender com o senhor, bom demais fazer perguntas difíceis, né? É. Que todo mundo se faz essas perguntas, né? A gente poder ter esse momento aqui é muito precioso. Essas perguntas me desafia a pesquisar, É, sabe? Então é bom isso. Porque eu não sei tudo, eu sei um pouquinho. Tem muita gente que sabe muito. Imagina. Não, é pouquinho sabe a gente. E assim, você que tá em casa, né? O pastor aqui deu uma aula, né? De algo que ele estuda, que ele visitou, que ele tem experiência pra contar. Como ele disse, ele não sabe de tudo, mas ele sabe de muita coisa. Mas você não fica no raso. Você ouviu algumas coisas hoje, né, pastor? Incendeu seu coração da palavra de Deus, porque Apocalipse não é algo pra gente ter medo, mas ter esperança, né, pastor? Algo que vai acontecer que é bom pra nós, que nós vamos Sim. ter uma vida eterna com Deus. Então, enche seu coração de esperança, de alegria, estude a palavra e seja aí abençoado por ela. Apocalipse não é um livro de terror. Apocalipse é um livro de vitória. Jesus venceu. O Cordeiro venceu. É isso. O Cordeiro Amém. venceu. Apocalipse. Amém. bom finalizar desse jeito. O Cordeiro venceu. E galera, obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais, Instagram, YouTube. Se você não é inscrito, precisa se inscrever agora. Se assistir esse episódio até o final e não é inscrito, é pecado isso daí, viu? Cuidado, hein? Ó, Apocalipse. Então se inscreve aí no canal, vai lá também no TikTok, vai no Spotify, ouve aí no carro, na academia, ouve esses episódios do Querigma e que Deus abençoe você ricamente. E obrigado, pastor Altair, mais uma vez por ter estado Obrigado, aqui conosco. pastor. Um grande abraço a todos os nossos que estão nos ouvindo, nos vendo e vai ver ainda, né, muito. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito prósperos nesse trabalho tão bonito que vocês estão fazendo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E se você quiser ir para Israel, tem aqui o contato do pastor que a gente vai deixar também. Telefone e etc. Deus abençoe. Obrigado, galera.